E aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, cara, esse vídeo é um vídeo assim que você não vai ver ninguém fazendo, né? É um tipo de ideia que vocês vão começar a pensar bastante a respeito disso. Eu queria fazer esse vídeo há muitos anos, na verdade, desde quando eu comecei a fazer os vídeos de 2022, pensei em fazer esse tipo de vídeo. Mas assim, eu acho que não era o momento, e eu achei até perigoso na época. Eu falei, cara, eu vou tá expondo algumas coisas que pode ser, não sei, pode ser prejudicial pra alguém, né? E assim, não pelo fato de nomes ou alguma coisa do tipo, não. Mas é porque eu entendo como que funciona a máquina. E não só a máquina pública, não estou falando da máquina pública, mas a máquina dos lobbies. Eu vou explicar pra vocês hoje o que é. Vocês sabem o que é lobby? Alguém sabe o que é lobby? O que significa lobby? Não a palavra lobby significa lobby é aquele espaço que vocês, aquelas galerias onde transitam as pessoas em lugares como palácios, assembleia, câmara, empresas, lugar, por exemplo, na Faria Lima lá em São Paulo, né? Na Faria Lima lá em São Paulo tem uns lobbies. Aquilo ali é um lobby, são lobbies. Mas hoje eu quero falar de um outro tipo de lobby, os lobistas. Alguém sabe o que é um lobista? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou um lobista, né? Eu sou um lobista. O que é um lobista? É um cara que apresenta, é um cara que mostra, é um cara que apresenta. Muitas pessoas conseguem estudar, conseguem ter uma formação bacana, uma formação técnica, são peritos e excelentes no que fazem, né? Só que algumas pessoas no mundo precisam de conexões, acessos, né? Ideias que elas precisam apresentar para outras, para essas pessoas. Só que elas não têm uma formação, não é bem uma formação, elas não têm a técnica em apresentar, em se apresentar ou apresentar uma ideia. Às vezes uma ideia top de uma ideia maravilhosa, ela pode acabar virando uma ideia, fala assim, nossa, mas isso aí é uma coisa, eu não estou entendendo muito bem, a ideia não foi passada, né? Então surgiu os lobistas. O que é os lobistas? É o cara que apresenta. O cara que apresenta. Eu vou dar Por que eu falo que eu sou lobista? Eu não trabalho com lobista, eu sou vendedor, mas eu não trabalho com lobby. Por que eu tô falando que eu sou lobista? No Feirão do Serra Dourada, por exemplo, nós precisávamos de uma pessoa para ir lá no Daniel Vilela apresentar os problemas. Precisávamos de uma pessoa, um representante daqueles mais de 3 mil comerciantes, para apresentar o problema pro Daniel Vilela. Então eu fui lá em nome dessas pessoas, porque não existia uma associação, alguma coisa, apresentar o projeto de reabertura do feirão. Isso é um tipo de lobby, né? Por isso que eu falo que eu sou lobista. Não trabalho com isso, nunca fiz parte, mas eu gosto muito desse assunto. Por que eu falo que é um assunto perigoso? Eu vou começar lá no começo, quando o lobby apareceu. No final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada. Os soviéticos tomaram a metade, os americanos, os franceses ali tentando retomar a outra, né? A Espanha estava devastada com a guerra civil e Portugal de boa, né? Mas Portugal estava passando umas crises na época. Fora que o mundo entrou na Segunda Guerra Mundial depois do crash, né? Quem é que lembra do crash econômico de 36, se não me engano? Depois vocês estudam ver aí sobre o crash econômico. Aconteceu o crash, logo após aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então a Europa devastada. Porém, a Europa estava devastada e tinha algumas pessoas com dinheiro. Pessoas que tinham dinheiro ao longo dos anos aí, que elas juntaram. E elas tinham medo, elas tinham um certo medo. Qual é o medo dessas pessoas? Eu vou refazer a minha empresa, a minha indústria aqui nessa terra para depois acontecer mais uma guerra, que já aconteceu duas mundial. Para depois um exército, não sei de onde vir tomar. Fora que nós estamos na iminência de uma guerra entre, União Soviética e Estados Unidos, que era o comecinho da Guerra Fria ali, quando começou as guerras por procuração. Então quem tinha dinheiro, quem tinha muito dinheiro, queria fazer uma loja na Europa, queria vender para o público europeu. Só que não tinha segurança em colocar ali a sua loja, a sua indústria, a sua empresa ali. Então os americanos pensaram, opa, esse povo que tem dinheiro, eu tenho aqui um espação grandão chamado Estados Unidos, um lugar que nunca foi invadido, um lugar que tem um exército top. Eu acho que essas pessoas, elas colocando aqui o dinheiro delas aqui, as empresas aqui, eu acho que eles vão sim, vamos dizer assim, eles vão ficar felizes, né? Eles vão ter segurança, Só que como é que eu vou fazer para esse tanto de gente rica vir pro meu país, do outro lado do oceano? Eu tenho que passar uma ideia para eles, uma ideia top. Porque as leis aqui são muito boas, mas eles têm que, não sei, eu vou tirar eles da terra natal deles, de onde eles costumam fazer negócio, para colocar aqui. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Aí apareceu um ser mágico chamado lobista. Opa, meu nome é Sr. Lobo, eu sou um bom apresentador, eu posso pegar tudo que vocês têm aqui nos Estados Unidos de lei, legislação, dados, números, apresentar para esses caras e eles vão achar que vocês são top. E aí eles vão vir para cá com dinheiro. Mas você consegue mesmo? Consigo. Olha, então vamos fazer o seguinte, Sr. Lobo. O que você quer fazer? Faz o seguinte, cada empresa que você colocar aqui, eu vou te dar 10% do que a gente conseguir arrecadar dela de imposto. Pode ser? Pode ser. Então beleza, então fechou.
Aí o cara ia lá, chegava na mulher que faz bolsa, na tal da Chanel. Senhora Chanel, senhora que faz bolsas aí na França, a senhora não tem medo aí de uma outra guerra, agora dessa vez quem vai invadir aqui não vai ser os alemães, serão os soviéticos. A senhora não quer vir pro nosso país, lá nunca foi invadido, lá tem boas leis com empreendimento, vamos pra lá. Vamos, vai lá, pega e vai pra lá com o dinheirinho dela. E aí todo mundo conhece a marca Chanel, movimenta, sei lá, bilhões por ano, mais ou menos de dólares. E de imposto ali, vamos jogar baixo ali, que uns 10 milhões de dólares de imposto ali mais ou menos, tudo bem. 1%, 10% vai pro lobista. Ou seja, $1 milhão. $1 milhão no bolso aqui sem fazer nada. Enquanto a empresa estiver em solo, ele tá lucrando. Isso aqui eu tô falando, hoje em dia não tem mais isso, lógico. Hoje em dia não tem como você fazer uma coisa. Isso é uma coisa que aconteceu nos anos 50, 40 para 50, né? E 40 para 50, começando ali a reconstrução da Europa. E aí os europeus iam. A Volkswagen foi para os Estados Unidos, Ford e várias marcas aí foram para os Estados Unidos lá e começaram a produzir lá. Os lobistas iam lá e traziam um monte de empresa para lá, para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, nossa, país protegido, cheio de lei, que beneficia e tal. E aí surgiu os lobbies. E agora nós vamos entrar na parte sensível, né? Eu queria falar muito dos lobbies brasileiros. Eu poderia, de cara aqui, falar alguns lobbies que são poderosos no Brasil. É o lobby chinês, o narcolobby, que nós chamamos de narcolobby, o lobby do judiciário. Tem também o lobby das empreiteiras. Quem é que não sabe o lobby das empreiteiras aí? Com esse monte de empreiteiro no Brasil, tem um lobby da empreiteira, um lobby muito forte. Mas eu quero falar dos lobbies de Goiás. E aí é onde a porca torce o rabo. Porque os lobbies goianos, cara, eu já estudei um pouco sobre os lobbies goianos. E assim, eu não vou aprofundar muito nesse assunto, mas existem os lobbies muito poderosos, né? Eu vou dar o top 5 aqui pra vocês, o top 5 dos lobbies mais poderosos de Goiás. Vou ser bem breve, bem rápido e bem resumido. Em quinto lugar, e eu acho que esse aqui é um dos lobbies que poderiam ser um dos mais poderosos, entre o primeiro e o segundo. O quinto lugar é o lobby das indústrias, né? As indústrias em Goiás, elas, tem um puta lobby. Se vocês verem como que um polo empresarial ele surge, tem que ter um lobby, tem que ter alguém para correr atrás de prefeito, de governador, CDA, energia elétrica, tem que fazer lobby tanto com a segurança, tanto com o serviço público quanto com o serviço privado, tem que fazer lobby fazer apresentação com as empresas de água, energia, tem que nossa, um puta lobby para você fazer um polo industrial, um puta lobby. E é por isso que é difícil fazer, mas nós temos que investir. Goiás tem tudo para ser um mega polo industrial do Brasil. O Brasil se industrializando, o Goiás não pode ficar para trás não. O que seria parecido, eu fiz no vídeo passado, o que seria parecido sem um polo industrial, correto? Então o quinto lobby é o lobby das indústrias, né? Tá faltando muito para chegar ainda assim no top 2, mas tem todo o potencial, né? Em quarto lugar, eu ouso dizer, que é o lobby dos postos de combustível. Os postos de combustível ele tem um dos maiores lobbies do estado de Goiás, tanto que você vê a força deles na representatividade política que eles têm. O próprio presidente da Assembleia Legislativa, o Bruno Peixoto, ele é um empresário desse ramo, do ramo de postos de combustíveis, né? Então você pode ver que em Goiás, cara, para você falir um posto de combustível é muito difícil. Tem toda uma situação, mas assim, os lobistas, os postos, mesmo na pandemia, olha pra você ver o poder desses caras, mesmo na pandemia eles não quebraram, dificilmente, não, tipo assim, teve quebra, lógico, toda área teve quebra, mas eles foram dos menos afetados, mesmo a circulação parando. Então eles são dos lobbies mais poderosos, e eu posso dizer que o lobby dos postos de combustível fica entre o quarto e o terceiro aqui brincando, né? E assim, em terceiro lugar, eu pensei muito, falei, cara, será que o lobby dos combustíveis, eles poderiam ficar em terceiro? Mas aí eu pensei bem e falei, não. O terceiro maior lobby do Brasil, do estado de Goiás, é um lobby que também é um dos maiores do Brasil, que é o lobby das empreiteiras. As empreiteiras aqui em Goiás, cara, pra você fazer uma obra, como era, assim, já foi muito, esse lobby já foi o número 1, na época do Marconi. Quem é que não lembra da época do Marconi? As empreiteiras aqui, quem é que não lembra? Carne Cachoeira, Operação Monte Carlo, papapá, a Delta Construtora, juntamente com a Delta Construtora patrocinando o time do Atlético Goianiense, e teve um negócio da morte do Valério Luiz, é uma bagunça, eu não vou entrar muito em detalhe nessa questão, não, até pra não me perder aqui nas palavras, né? Mas esse lobby é um lobby muito poderoso, um lobby onde os empreiteiros, eles sempre foram pessoas poderosas, de alto nível aqui no Brasil. Em Goiás, eu também não tenho dúvida que em Goiás esse lobby é um lobby muito poderoso também, ainda, né? Em segundo lugar, eu pensei bem, falei, cara, hoje no Brasil nós movimentamos muita coisa, mas eu acho que a indústria do entretenimento, tanto no Brasil quanto em Goiás, ela nunca vai parar. E qual é o maior entretenimento hoje do goiano? Entretenimento que eu falo assim, não tô falando de show, não tô falando, é o entretenimento esportivo. Então o lobby esportivo, o lobby do futebol em Goiás, mais especificamente do futebol, em Goiás, é um lobby poderosíssimo. Um lobby Cara, nós temos em Goiânia 2 times de Série A, que já estiveram na Série A hoje, agora está na Série B, mas vai voltar pra lá. Com potencial para ser 3, né? Eu acho que o Vila Nova também é um baita time. Vila Nova, Goiás Atlético tem potencial para ir pra Série A tranquilo, né? Então assim, cara, nós temos o baita lobby aqui de esportivo. E aí você vê hoje que nós temos um senador que veio desse lobby,
categoria, que é o Cajuru. O Elias Vaz também, cara poderoso. Tem várias pessoas poderosas no estado de Goiás que vieram dessa categoria e que tiveram um lobby, e que esse lobby ele é poderoso no estado. Você vê que em dia de jogo, olha o quanto que esse lobby do futebol, ele precisa articular bem. Você vê a segurança pública sendo mobilizada por conta do futebol. Você vê comida, empresa privada, sei lá, de câmera de segurança, de vigilância, empresa de higiene, canto dos banheiros químicos, porra, é um puta lobby, né? Eu não vou nem falar o lobby específico do futebol, mas entretenimento, por quê? Porque nós também temos o sertanejo, mas como é muito diversificado, mas eu vou botar o lobby do entretenimento, né? Lobby do entretenimento, lobby esportivo e do entretenimento, né? Porque também tem os shows e diversas coisas também. Mas esse é um lobby poderoso em Goiás. Você não vê show flopando, em Goiás você não vê jogo de futebol flopando. O Vila Nova pode estar na Série C. Pode estar na Série C. Tem um puta marketing, pode ter tipo assim, vai ter gente lá pra assistir. Então assim, tem um lobby poderoso por trás disso aí, pode ter certeza. Ninguém cai. Ninguém cai. Você pode ver que, tipo assim, é um lobby que tem poder, né? E o primeiro, eu acho que todo mundo já sabe, inclusive é o lobby que fez com que Ronaldo Caiado chegasse onde ele chegou, que é o lobby do agro. Esse lobby em Goiás, ele é um dos mais, hoje em dia ele é o mais poderoso lobby do estado de Goiás. Tanto que o estado de Goiás hoje é referência em impedir ocupação de terra aqui no Brasil. Hoje é o número 1, né? Ele é um lobby poderoso, é o lobby do agro, né? E você pode ver também que hoje quem Ronaldo Caiado representa, a quem ele começou representando. Ele começou a representar no sindicato ruralista, fazenda e tudo, e aí ele foi crescendo na política. O pai dele também foi político e tal, mas assim, você vê que ele cresceu em cima dessa questão do agro, né? E hoje é um lobby poderoso em Goiás. A nossa produção agrícola e agropecuária é a maior assim, que já teve, assim, dos últimos governos para trás. Você pode ver que Goiás hoje é um dos que mais produz. Hoje Goiás está produzindo mais que... Se você não está ciente dos números, dá uma olhada. Goiás hoje está produzindo mais do que todos os anos passados. A produção está lá em cima. E para você manter um estado com uma produção alta, depois de crise sobre crise, vindo crise, atrito com o governo federal, atrito com o governo estadual, o negócio, é porque o lobby é poderoso, é porque esses caras eles sabem se representar. Eles não fizeram um deputado, eles não fizeram um vereador, eles fizeram um governador e querem fazer desse governador presidente. E ele está confiante. Então olha para vocês ver a força que é um lobby, a força que é a representatividade, a articulação que existe por trás de cada categoria. Eu poderia dizer aqui a respeito de lobbies por horas. Poderia até dizer assim, como cada um age, como o lobby chinês começou a se formar aqui no Brasil. Poderia dizer a respeito dos lobbies esportivos nos governos federais. Tanto que foi um lobby esportivo que construiu o estado do Corinthians. Foi um lobby esportivo. Vocês não sabem, mas houve uma articulação de alguns lobistas com o presidente Lula na época para construir o estádio do Corinthians. Não, tem muitas coisas aí, sim, teve muitas articulações. Tanto que, cara, olha pra você, o lobby do Corinthians ele é tão forte, fazer um fora aqui, o lobby do Corinthians é tão poderoso, tão forte, que o Ronaldo Fenômeno, ele a vida toda foi flamenguista. No dia que ele jogou no Corinthians, ele falou, não sou mais flamenguista não, sou só corintiano. Ele viu que o prestígio dele tava muito alto lá no Corinthians. Falou, rapaz, não quero ser esse negócio de Flamengo mais não, eu quero ser Corinthians agora. Agora eu sou Corinthians, presidente da República Corintiana. Rapaz, eu vou falar pra você, foi assim, era um lobby muito poderoso, cara. Então eu queria dizer mais pra você a respeito de lobby, mas pro vídeo não ficar muito longo. Então eu vou falar só isso aí pra vocês. Valeu, beleza? E é nóis.